Bom, continuando o módulo 1, ainda falando sobre a nossa introdução, agora na nossa aula 7, e depois de tudo aquilo que vimos nas aulas anteriores, né, a gente tem agora uma pergunta, né, e agora, como é que eu faço inteligência artificial? Né, o que o futuro me reserva? Porque até o porquê que eu devo fazer esse curso? Ou até porque esse assunto chega de alguma forma sendo pertinente. Tá? Então, nesse cenário, o que nós nos desdobramos é procurar compreender o que nós temos de oportunidade. Como fazer inteligência artificial nesse momento, que nós vamos falar sobre uma introdução, é basicamente um esboço das etapas que nós vamos abordar em e ao longo dos cursos. Obviamente, a gente não vai dar todas as respostas aqui, até porque senão não teria sentido fazer o curso, né? Então, lembrando sempre que esse módulo ele tem como objetivo fazer essa apresentação da introdução da inteligência artificial, suas principais características, tá? E o objetivo é que as pessoas consigam terminar essa etapa tendo uma visão geral sobre a inteligência artificial e suas possibilidades. Como nós vamos começar? Vamos apresentar como seria o fluxograma básico de trabalho com a inteligência artificial. Basicamente quais são as etapas que eu devo executar para concluir um trabalho com inteligência artificial. O fluxograma de trabalho, ele consiste em diferentes etapas, né? Essa que eu estou representando graficamente nesse slide é uma das etapas possíveis, ou seja, é um dos fluxogramas que existe. Haverá, em momento oportuno, uma discussão sobre os diferentes fluxogramas e quais são os mais indicados, em quais situações e cenários. Esse aqui é certamente um fluxograma de trabalho satisfatório, razoavelmente completo e que permite já, de alguma forma, realizar alguns modelos que são úteis em fundamentos práticos. E o que você precisa? Tradicionalmente, a sua fonte de dados não será uma fonte de dados organizada. Alguém vai ter que coletar as informações de onde quer que elas estejam, extrair, né, ETL, transformar para um formato onde o seu programa possa acessar e, posteriormente, ela vai carregar no seu banco de dados. Ou seja, haverá uma fase de pegar os dados, né, através dos procedimentos de extração, transformação e carregamento, seja o ETL clássico, seja um data lake. Aqui eu não estou querendo discutir qual é a melhor etapa precedente a esse momento aqui, mas ele existe e ele é necessário. Você não consegue fazer alguma coisa, não consegue fazer alguma coisa sem lidar com essa etapa precedente aqui. Tá? Posteriormente, você irá ter os dados em um banco de dados. E aí começa, primeiro, esses dados foram devidamente carregados, né? Quando nós falamos em carregar as informações, nós também assumimos que uma das coisas que você fez, por exemplo, é normalizar os dados que precisavam ser normalizados para que você possa trabalhar com eles. Se é que tinha algum dado que precisava ser normalizado. Eu também não sei disso. Mas supondo que exista um dado que você precise normalizar, então eu suponho que ele já foi normalizado. Outra coisa é, você já lidou com um problema dos diferentes problemas que você pode ter, eu não vou citá-los agora, com os diferentes problemas que você pode ter quando você tem a origem dos seus dados. Vou citar um só para deixar de exemplo. Por exemplo, quando você tem uma instância incompleta. Você tem lá o seu banco de dados, você tem uma linha do banco de dados
onde uma das colunas não tem valor. Sei lá, não pegaram o valor daquela pessoa. Você tem um banco de dados dos funcionários da empresa X. Naquele banco de dados possui dados médicos, tá? Aí possui informações como altura, peso, idade. E para o Joãozinho, eles não preencheram a informação à altura. É uma informação que está faltando. Você vai ter que fazer alguma coisa, né? Ignorar, preencher de alguma outra forma, porque excluir o Joãozinho da lista, o que você vai tomar de decisão? Nós vamos discutir posteriormente, mas você fez alguma coisa. Então, de forma que, nesse momento em que você se depara com este ponto, esse é o seu banco de dados adequado ao trabalho. E agora nós temos que fazer algumas decisões. A primeira é o seguinte: você não vai pegar todos os dados que você possui e submeter esses dados como face de treinamento do seu algoritmo. Essa é uma solução de pegar todos os dados e submetê-lo a esse algoritmo, que só tem sentido em casos muito específicos. No geral, você vai dividir os dados em treino e dados de teste. Os dados de treino, eles fundamentarão o treinamento do modelo. Então, você submete os dados de treino a um algoritmo, o algoritmo produz um modelo. O modelo é bom? Ponto de interrogação. Se você usar os dados de treino para avaliar a qualidade do modelo, a tendência é que você diga que o modelo é bom. Você não pode perguntar a uma mãe se o seu filho é bonito, porque ela vai dizer que sim. Basicamente é o mesmo problema. Você não pode perguntar a esses dados se o filho dele, que é esse modelo, está adequado, porque esses dados foi quem gerou este modelo. Então, você pega uma outra fração dos dados, normalmente, nesse exemplo aqui, dividido de uma forma aleatória, e você pega esses dados de teste e submete ao modelo. E através dos resultados que você tem da avaliação desse modelo sobre os dados de teste, você gera uma avaliação do modelo. Basicamente, vai dizer como é a qualificação daquele modelo. Uma métrica. Por exemplo, percentual de acertos. A partir desse resultado, você vai se perguntar ao algoritmo se existe algum parâmetro que você possa modificar no algoritmo que possa produzir um resultado no modelo, ou melhor, um resultado que é um modelo, melhor ainda. Se tem, você modifica. Se não tem, o seu modelo está pronto para ser colocado em um aplicativo externo. Esse modelo pronto, ele recebe dados de produção e fornece resultados para a pessoa que está interessado em utilizar o modelo. E aí tem uma coisa muito peculiar. Não importa quem seja o cara que gere este modelo. Vamos supor que esse modelo aqui seja uma curva do tipo y é igual a 2x mais 3. Você descobriu esse modelo com R, com Python, com Julia, com o que quer que seja, mas o modelo, uma vez pronto, será submetido a desenvolvimento de um software que será utilizado pela cadeia produtiva. É o modelo final que interessa a eles para uso na cadeia produtiva. Então, você pega esse modelo
e coloca ela implementada na linguagem de programação que você quiser. Então, você vai submeter os dados de produção e vai obter resultados. Com o valor dos resultados, você vai comparar os resultados preditos pelo modelo com aquilo que você está encontrando no seu dia a dia. Então, você hoje pela manhã chegou lá, teve um cadastro de clientes querendo saber, você é avaliador de seguros, né? Então, você tem que saber se o avaliador de seguros não, avaliador de crédito. Você tem que saber se o cliente é um bom pagador ou um mau pagador. Problema clássico. Então, você chegou lá hoje pela manhã, tinha uma fila de 10 pessoas, eles queriam tomar um empréstimo, você pegou os dados da primeira pessoa, preencheu lá no formulário, aí veio lá, bom pagador. Pegou o da segunda, bom pagador. Pegou o da terceira, bom pagador. Pegou das 10, as 10 pessoas, o programa de computador disse que era bom pagador. Então, você cedeu o empréstimo para todo mundo. Passou um mês, daquelas 10 pessoas, 8 foram boas pagadoras. 2 não foram boas pagadoras. O que você faz? Você pega esses resultados e envia de volta para o pessoal de desenvolvimento de ciência de dados, periodicamente. Você envia de volta para o pessoal de ciência de dados, que pode aumentar o tamanho do banco de dados, refazer o procedimento de criação de um modelo e vai descobrir que o modelo agora não é Y, 2x mais B mais 3, ou seja lá o valor que eu tinha dado antes, é 2.1x mais 3.082. Deu uma melhoradinha. Compreende? É um fluxograma geral de trabalho? Então, basicamente, nós temos uma etapa precedente à geração do modelo, que é toda essa etapa aqui, e aqui nós temos a etapa de utilização do modelo. Conforme os resultados forem acontecendo na vida real, você vai ter uma métrica da qualidade do seu modelo. Enquanto aquela métrica estiver dentro da expectativa de erro do próprio modelo, então o modelo continua válido. Em um determinado momento, essa métrica vai degradar e você vai precisar de pegar essas informações, ressubmetê-la ao pessoal de ciência de dados, de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina ou do que for, e eles vão retrabalhar todos esses procedimentos para gerar um modelo adequado. Qual é o período de recalchutada que o seu modelo precisa ter? Depende do seu objetivo, depende das circunstâncias, depende do problema. Eu costumo usar muito o exemplo das condições de trabalho, né, da influência da mulher no mercado de trabalho. Se você utiliza os dados de 1920 para fazer uma estimativa do percentual de mulheres no mercado de trabalho em 2021, você vai perceber que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dados que representavam 1920 não tem nada a ver com os dados que representam 2021. Mas quando foi que os dados deixaram de ser úteis? Será que em 2000, perdoe-me, será que em 1930 os dados que foram coletados em 1920 ainda eram representativos? Em que momento o percentual estatístico da previsão de um modelo com essas características perderia validade e você precisaria realimentar o algoritmo com novos dados para gerar um novo modelo, para criar um novo programa? Seja como for, gente, tudo que a gente faz em inteligência artificial está em uma dessas etapas. Você precisa fazer a extração dos dados, preparar os dados, fazer a divisão de acordo com a metodologia que você julgar adequada. Já adianto que essa daqui, embora seja mais clássica, não é a mais moderna, nem a mais completa. Avaliar de uma forma, utilizando quase que um modelo de otimização, qual é o melhor modelo que você pode gerar nesse procedimento aqui e colocar esse modelo na sua linha de produção, sempre atento de que você precisa, nesse modelo aqui de produção, criar alguma metodologia de avaliação dos resultados, quando os resultados vierem, né? E repara que isso pode demorar. Eu dei o exemplo do crédito, né? Imagina se eu estou pegando o crédito para devolver o dinheiro a cada 2 anos.
Não adianta eu dizer que alguém que eu emprestei o dinheiro hoje vai ser mal pagador daqui a 2 meses, porque o cara tem 2 anos para pagar, para começar a pagar. Se ele só tem que começar a pagar daqui a 2 anos, você só vai descobrir que ele é um mal pagador daqui a 2 anos. Então, não tem o que fazer nessa métrica aqui, porque você tentando, pegando os dados de produção, botando no modelo, coletando o resultado. Se só estiver pegando um resultado ruim aqui, você não tem como descobrir. Só depois de 2 anos é que você começa a ter os dados de volta e você começa a ter confirmações ou contestações da qualidade do seu modelo. E aí, como é que a máquina aprende realmente, né? O que é o aprender desta máquina, né? Imagina o seguinte, considerando as condições climáticas, vamos decidir se eu vou ou não jogar golfe hoje. O primeiro passo, e talvez um dos mais difíceis, seria encontrar dados sobre o assunto. Para nossa sorte, eu não tirei esse exemplo de lugar algum, senão de uma fonte de dados já muito popular e famosa. Por que esses dados são populares e famosos? E por que eu usarei tanto esses dados ao longo do meu curso? Porque você tem 14 instâncias, esse banco de dados é pequenininho, eu posso fazer um monte de coisa na mão mesmo, mostrar como é que funciona um monte de procedimentos, obter alguns resultados legais e mostrar a mecânica do funcionamento de um monte de nuances e detalhes com esse pequeno e charmoso banco de dados. Então, nós vamos usar esse banco de dados, assim como outros bancos de dados muito famosos na área, para fazer estudos didáticos, né, sobre explicando como funciona a aprendizagem de máquina. Então, nós temos uma fonte de dados, esse aqui me dá condições do clima, né, se está nublado, chuvoso ou ensolarado, a temperatura, se está quente, morno ou frio, são dados, todos eles baseados em textos, né, não tem dados numéricos aqui, a umidade poderia ser baixa, normal e alta, mas repara que só tem normal e alta, se está ou não ventando, e se naquele dia jogou ou não jogou golfe. No caso aqui, nós temos esta dimensão última aqui, representa a classe, que é a condição de play ou no play game. Então eu pego esses dados, submeto a um algoritmo matemático, que obviamente é o objeto de estudo do curso em algumas etapas. Nós vamos falar sobre vários algoritmos neste curso. E esse algoritmo tem como resultado um modelo. Nesse caso em particular, eu estou utilizando um modelo que nós aprenderemos mais tarde, que se chama árvore de decisão. E este é o modelo. Basicamente, você faz uma consulta a esse modelo. Como? Você agora vai botar esses dados em produção. Aí vem uma pessoa com um novo dado. No caso, vem com instâncias da aparência, está ensolarado. Aí você vem aqui, ó, aparência, ensolarado, vem por aqui. Agora ele pergunta qual é a umidade. A umidade é normal. E, então, teve jogo de golfe. Repara que eu não precisei da informação de temperatura, nem precisei da informação de condição de vento. Aliás, uma questão bem particular, né? Esse modelo aqui não precisa da informação da temperatura. Então, se você tivesse a informação ou não tivesse a informação da condição de temperatura, não ia fazer nenhuma diferença para o resultado. Tá? Então, seja como for, o resultado que esse modelo coloca aqui é yes. Existe um percentual estatístico de acerto, tá? Que representa que jogou ou não jogou golfe. Só uma questão aqui, esses números que estão dentro da árvore de decisão aqui, é que aqui existem 14 linhas, né? Então eu deixei registrado aqui dentro dessas caixinhas o número de ocorrências deste banco de dados que veio por aqui, o número que veio por aqui, por cada um dos ramos desta árvore. E aí vem uma grande e interessante pergunta. Será que ninguém pensou na possibilidade de utilizar a própria inteligência artificial para fazer inteligência artificial? Sim, pensamos nisso. Pensaram nisso já há algum tempo. E isso se chama Auto Machine Learning.
Então, isso é inteligência artificial para fazer inteligência artificial, baseado no princípio do por que não utilizar a inteligência artificial para construir a inteligência artificial? Por que não treinar a inteligência artificial para construir treinamentos e, portanto, modelos de inteligência artificial? Então, isso existe, é o Auto Machine Learning, tenho certeza que será o futuro em alguma etapa da vida. As bibliotecas de Auto Machine Learning treinam diferentes tipos de algoritmo para cada tipo de objetivo, escolhe o melhor algoritmo e os melhores parâmetros para cada algoritmo. E, portanto, é óbvio que existe aí uma cerejinha no bolo. Porque você está naquele nosso fluxograma de trabalho, eu tenho que realizar aquele loop interno várias vezes. E estou à mercê de diversas situações que fogem do meu controle. Neste procedimento, eu automatizo os procedimentos de avaliação de diferentes modelos. Eu posso abrir uma caixinha de seleção e dizer assim, eu quero que treine com 1, 2, 3, 4, 8 modelos. Treina com 8 tipos de modelos diferentes. Olha, o modelo 1 tem 5 parâmetros. Os 5 parâmetros vão variar nestas faixas. O modelo 2 tem 3 parâmetros. Eu estabeleço as faixas de avaliação dos parâmetros e faço isso para cada um deles. Estabeleço uma métrica de qualidade e mando uma função objetivo rodar todos eles. E vou para casa dormir. Certamente pode demorar menos tempo do que algumas simulações de alto desempenho que são feitas por aí afora. Tudo depende muito para fazer esse tipo de procedimento hoje, depende muito do tipo de problema que nós temos. Se nós tivermos problemas que demoram 1 semana, 2, 3 semanas, você pode querer fazer ajuste dos melhores parâmetros de um certo algoritmo, que você tenha uma perspectiva de que o algoritmo funcione, mas você não consegue se livrar da necessidade de testar os parâmetros. Isso você não tem como escolher. Mas os algoritmos, esse algoritmo aqui eu sei que vai dar conta, eu já tenho um caminho para ele, mas eu só tenho que testar os parâmetros, ok. Para problemas pequenos, você pode fazer tudo. Você não pode sempre fazer tudo, mas depende do que você está fazendo, né? O Google leva mais ou menos 1 semana para treinar um novo idioma, ou pelo menos levava há uns 2 anos atrás. Hoje eu já não sei, porque os computadores evoluem a cada dia, então a gente acaba perdendo métricas. O que antes podia ser totalmente impossível de ser usado, agora pode ser um negócio muito fácil. Mas eles não vão acabar com o trabalho humano, não só por causa daquilo que eu estava acabando de falar. Pelo menos não por enquanto, né? Eles não conseguem identificar quais os problemas devem ser considerados. Você tem um certo algoritmo, você tem parâmetros que você tem que variar, mas ele não consegue saber quais os parâmetros eu não preciso variar, quais os parâmetros eu preciso variar. Para cada problema, a resposta para isso pode ser diferente. Eles não conseguem se enquadrar no tipo de problema. Eu não posso fazer um treinamento... não posso, não. Na verdade, assim, ele não consegue escolher sozinho se o problema que eu estou resolvendo é do tipo 1 ou do tipo 2. Aqui eu dei 2 exemplos, né? Se é um treinamento que tem que ser supervisionado clássico ou se é um treinamento que precisa passar por aprendizagem por reforço para ser mais eficiente. Ele não consegue decidir qual é o caminho mais eficiente antes de fazer isso. Ele não consegue organizar dados de entrada. Isso ainda consegue ser o nosso problema. Eles não possuem autocrítica e nem possuem contexto. Basicamente, eles não sabem avaliar se os resultados que eu estou obtendo estão naquela classe de problemas que está bom demais para ser verdade e seria melhor que fosse um pouco pior do que isso, porque esse resultado está excepcional. Então, eles não analisam as questões éticas, né? As questões implicitamente éticas que estão associadas às decisões que nós tomamos. Bom, o Auto Machine Learning não consegue, por exemplo, decidir que não irá fazer isso ou não irá fazer aquilo.
eles não conseguem implementar as conclusões, né? Eles não conseguem concluir alguma coisa que possa ser utilizada, né? Eles apenas apresentam as informações. Ele também não consegue dizer quais das informações são as melhores a serem consideradas. Então, eu tenho um problema de otimização, mas ele não sabe dizer qual é o objetivo daquela otimização. Portanto, o Auto Machine Learning não vai tirar o nosso emprego por enquanto. ênfase no por enquanto, porque tudo evolui. Mas sempre será necessário alguém que coordene a utilização daqueles algoritmos. Ou seja, o trabalho intelectual permanecerá independente do quão mais fácil fique fazer uma auto-machine learning. Aqui eu tenho alguns problemas algumas bibliotecas open source para fazer auto-machine learning. Então, nós temos pacotes do R exclusivos, pacotes que automatizam um certo pacote de machine learning do R. Temos alguns pacotes que fazem alterações do parâmetro de um algoritmo específico. Provavelmente o mais famoso de todos é o AutoKeras. Ele é o mais famoso de todos porque ele permite e ele transforma de uma forma muito fácil a utilização de redes neurais com o Keras, que é um programa para Python. Tem o Auto Scikit-Learn, tem esse MLBox, eu nunca usei, eu só botei aqui para referência. Tem o Teapot, que usa algoritmos genéticos para otimizar a solução. Inclusive, parte do objetivo de nós estudarmos funções de otimização que estarão no módulo 2 é justamente para que possamos criar microprocedimentos de automatização de parâmetros ou até mesmo de modelos a serem utilizados em uma certa análise de inteligência artificial. Mas tem gente que já pensou nisso antes também. Não estamos inventando a roda. Temos aqui esse ML Extend, também nunca utilizei ele. Tá? Feature Tools, também nunca utilizei ele. O AutoWeka, muito bom, muito bom. O Weka é um software muito robusto para se fazer inteligência artificial com utilização apenas de software, né? Ele é uma caixinha de preenchimento de quadradinhos, onde a pessoa só tem que escolher os parâmetros e os modelos. Você não programa, né? Como é no caso do R, como é no caso de Python ou algo assim, né? E temos também o Open Machine Learning, que é uma interface de Auto Machine Learning que serve para R, Python e outros ambientes. Tá, e o que o futuro da inteligência artificial nos reserva? Isso é particularmente relevante, eu particularmente considero bem relevante avaliar qual o momento histórico que nós estamos vivenciando, né? Primeiro, nós estamos no início da transformação digital. Você pode dizer que já faz 20 anos que os computadores estão por aí, que já se fazem algumas das simulações bem significativas e representativas da realidade, mas ao dizer, ou ao lembrar que estamos passando já por 20 anos, você se esquece de uma coisa fundamental. 20 anos é nada na escala de tempo com o qual nós estamos trabalhando. 20 anos é um espirro na evolução. Então, nós ainda estamos muito no início da transformação digital como um todo. Nesse momento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos substituindo os processos conhecidos por versões dos mesmos processos, ou ligeiramente modificados, utilizando os recursos da transformação digital. Eu dei o exemplo há pouco sobre crédito bancário. Antigamente, o que você tinha que fazer lá em 1910? Você ia até um banco, você entrava numa fila do banco e você fazia a sua apresentação para o gerente, que tinha a permissão ou não de liberar crédito até um certo valor. Se fosse um valor maior, você ia para uma outra escala de apresentação, né? Então, quanto maior o valor,
maior o tamanho da apresentação e da qualidade da apresentação tinha que ser para garantir que você conseguisse aquele valor emprestado. Então, você tinha lá, queria em 1920 pegar, eu vou usar dólares para facilitar, $1.000. Muito dinheiro em 1920, $1.000. Muito dinheiro. Você tinha que convencer ao banco de que você ia conseguir, de fato, transformar aquele dinheiro, utilizar aquele dinheiro, ia ter meios para pagar de volta ao banco com as taxas de juros que o banco se propunha para emprestar para o seu perfil. Mas não havia softwares. Não havia meios de saber se todas as... Quer dizer, havia meios, mas não os meios tão fáceis como hoje de levantar o passável daquela pessoa. Há uma coisa curiosa, né? Uma pessoa que nunca pegou empréstimo, ela talvez seja uma pessoa mais obscura para o mercado financeiro, saber se deve ou não emprestar, do que uma pessoa que já tenha pego 10 empréstimos e tenha pago todos regularmente. Porque uma pessoa que nunca precisou de um empréstimo, você não sabe se ela vai conseguir pagar esse empréstimo depois. Uma pessoa que já precisou de 10, você olha o histórico do cara no mercado financeiro, fazia lá qualquer que fosse as consultas possíveis de serem feitas em 1910, 1920, antes da estrutura do computador, e você simplesmente iria decidir se emprestava ou não dinheiro para aquela pessoa. Hoje, você bota as informações da pessoa no computador. Já vem logo uma série de informações. Muitas das informações que chegam para o gerente são restritivas. Ou seja, salário do fulano de tal, R$10.000 bruto. O máximo que você pode emprestar, 5.000. Percentual, taxa de juros mínima que você pode emprestar. 0,95 ao mês. Supondo que seja bonzinho. Tá? Então, você não pode emprestar a um juro menor que esse. 0,95, eu estou sendo muito bonzinho, né? Faz de conta, 1% ao mês. Não pode ser um valor menor que esse, tem que ser pelo menos 1% ao mês. Tá. E aí, o que você vai, né? Então, vai emprestar para esse cara? Ainda existem algumas outras etapas a serem concluídas. Mas há uma etapa bruta que foi previamente estabelecida e substituída por uma apertar de botões. Você aperta o botãozinho para resolver o problema. Então, o que nós podemos dizer? Nós temos versões dos mesmos processos que eram executados pelos gerentes em 1910, sendo executadas hoje pelos gerentes em 2021. Só que o perfil dos dados mudou, é evidente, a velocidade das informações mudaram, e agora os dados são analisados de uma forma bruta por um computador que vai refinando, né? Então, quem pega a conta bancária tem lá o crédito pré-aprovado. Significa que aquele ali, eles garantem que você é capaz de pagar porque eles conhecem o seu perfil financeiro. Então, você está nesse momento histórico das coisas. Mas ainda existem apenas alguns raríssimos pontos de inovação que são realmente provenientes da disponibilidade de novas ferramentas. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você esteja em 1700, cruzando o Atlântico em uma belíssima caravela da Inglaterra para os Estados Unidos. E você é um engenheiro, e naquele momento em que você cruza a caravela no final de 1700, você pensa em formas mais eficientes de mudar a tecnologia. Talvez você consiga enxergar o barco a vapor, que não existia ali do jeito que estava. Talvez você pense em uma forma de aproveitar e acelerar essa caravela a um nível muito maior, que são o que aconteceu naturalmente depois, que anos mais tarde tivemos máquina a vapor, caldeiras, projeção por combustão, né? E você consegue imaginar isso, porque você é um engenheiro naval, você está ali cruzando o Atlântico pensando nessas coisas. Você está inovando. Você está aqui, ó, substituindo coisas que existem por coisas ainda melhor.
Agora, quais são as pessoas que em 1700 estariam naquele momento cruzando o Atlântico dentro de uma caravela e pensando assim, já sei, eu vou construir um avião para atravessar pelo céu. Não, cara, ninguém pensou nisso. Porque é muito difícil encontrar esses raros gênios que conseguem, deste ponto atual, enxergar e prospectar uma inovação que não consegue passar pelo imaginário coletivo da sociedade. Pessoas como Leonardo da Vinci, que imaginou o helicóptero quando ninguém imaginava poder voar. Pessoas como... Meu pai, esqueci o nome dele. O autor de 20 mil léguas submarinos. Para o nome dele, gente? Me ajuda aí. É o Júlio Verne. Júlio Verne, isso aí. Júlio Verne. O que Júlio Verne fez de fantástico? Inúmeras coisas. Ele era um autor de ficção científica, mas ele conseguiu antecipar a possibilidade de alguém viajar à Lua. Ele conseguiu antecipar a possibilidade de existir um submarino. Ele conseguiu antecipar a possibilidade da questão da viagem em torno da Terra, você indo na direção contrária do relógio, você, na verdade, ganha tempo por causa da questão dos fuso horários, então você meio que dá uma enganada quando você está andando num certo sentido, né? E o fuso horário está no outro, então você acaba ganhando um dia. Essas questões, gente, elas passaram para a cabeça de um homem que viveu numa época que não tinha nada disso. Isso é muito difícil, é muito raro, mas revela um aspecto natural da nossa história. Essas coisas, elas existem. Inovações vão existir. Nossa limitação hoje é conseguir enxergar para frente e observar quais são os novos potenciais que nós temos para conquistar e desbravar essas novas ideias. E por isso, a inteligência artificial estamos apenas no começo. Nós estamos apenas no começo do uso dela. Nós estamos apenas no começo da prospecção tecnológica que isso pode nos trazer. Existem inúmeras quebras de paradigmas, né? Um grande desafio de aprender a pensar com uma nova visão que ainda não compõe o senso comum da imaginação de nós que estamos aqui, né? Que é o pensar diferente, o famoso pensar fora da caixa, né? Bom, e resumindo a nossa aula, né, nós apresentamos os conceitos de um fluxograma de um fluxograma de trabalho básico, exemplificamos o procedimento de uma forma ilustrativa, sem apresentar algoritmos nem nada disso, e discutimos um pouco sobre essa questão do futuro da inteligência artificial, e nos preparamos agora para o curso em si, onde nós entraremos nas atividades em si.